Quem é você? Meu nome é Clarice e eu tenho 22 anos. E qual a sua história? Bem, quando eu tinha 10 anos eu tive alguns problemas. Quando eu tentei conversar com os meus pais a respeito disso, eles disseram que uma criança da minha idade não tinha problemas. Eu só ia pra escola e brincava. O que eles não sabiam era que o problema foi um abuso sexual que partiu de um amigo do meu pai. Eu acabei não contando por pensar que eu seria culpada, que eu seria rotulada por conta disso, que eu não seria vista como vítima, e eu só fui procurar ajuda quando isso começou a afetar a minha vida adulta. Quando eu fiz 18 anos, eu arrumei um namorado e eu não conseguia deixar ele chegar perto de mim. Eu tinha muito medo de tudo isso. As estimativas apontam que 1 em cada 4 meninas ou 1 em cada 6 meninos são vítimas de alguma forma de abuso sexual antes de completarem a maioridade. O abuso sexual e a violência física durante a infância podem ser associados ao suicídio na idade adulta. Em 1/3 dos casos de abuso sexual, o agressor é um membro da família ou está inserido em ambientes hostis. Em cerca de 2/3, a violência ocorreu repetidas vezes. O sentimento de culpa é o que permeia nessas crianças. Culpa por não ter conseguido reagir, por terem sido ameaçadas, por não terem tido forças suficientes para lutar com o abusador ou ainda por achar terem gostado. Quem é você? Meu nome é Ana Carolina e eu tenho 16 anos. E qual a sua história? A minha história é que quando eu tinha 15 anos, eu tinha um namorado e eu confiei nele. Eu mandei uma foto, vocês sabem que tipo de foto, né? E essa foto destruiu a minha vida. Eu perdi os meus amigos. Os pais das minhas amigas não deixavam elas andar comigo, já que eu era mal falada. Os meninos me procuravam pedindo fotos e fotos e mais fotos o tempo todo e me chamavam de todo quanto é tipo de nome. Eu até tentei, mudei de cidade, tentei começar uma vida nova, mas não demorou muito para que essas fotos vazassem na minha cidade nova também. Cerca de 1,3 milhões de jovens morrem todos os anos, vítimas de causas tratáveis ou evitáveis, sendo a morte autoprovocada responsável por quase 100 mil dessas mortes. Nem todos os casos terminam da pior forma possível, mas a maioria leva à destruição da vida dessa vítima e também ao isolamento social, aí a uma possível depressão. Quando casos como esse acontecem, surge a pergunta: quem são os culpados? Os culpados, geralmente, são aqueles que compactuam com o compartilhamento desse tipo de conteúdo. Em geral, quando esse tipo de situação acontece, o problema sempre recai sobre a mulher. Em geral, quando esse tipo de situação acontece com o homem, ele não é afetado e até mesmo pode ser enaltecido pela sociedade. O fator comum é o alvo ser sempre uma mulher, jovem e vítima de pessoas bem conhecidas como namorados e amigos. O fato de todo julgamento moral sobrar para a mulher e ela sofrer tanto que em alguns casos sequer encontra força para continuar vivendo. Quem é você? Eu sou Luiz Carlos, eu tenho 43 anos. E qual é a sua história? Eu era feliz com a minha família, minha esposa, meus filhos, meu emprego. Só que eu via que meus filhos, eles não tinham coisas que os amiguinhos deles tinham. E eu resolvi me dedicar mais ao meu emprego para poder dar essa condição que eu nunca tive para eles. E nesse tempo que eu me dediquei ao meu emprego, a minha esposa teve que fazer o papel de pai e mãe em casa. E depois de um tempo ela percebeu que ela poderia fazer tudo isso sozinha. Basicamente, o que eu construí com o meu esforço nesses últimos 30 anos desmoronou em 3 meses. Em tempos de instabilidade econômica, algumas pessoas acabam ficando com seus ânimos exaltados. Isso acaba por resultar em uma maior insegurança, em, por exemplo, ficar no seu trabalho. Quem trabalha acaba trabalhando sob uma angústia da perda, da possibilidade de perder o seu sustento, de perder o seu valor social. E ainda quem não possui emprego, há o medo de não ter condições para alimentar o seu vínculo familiar. Independente da dificuldade que você esteja enfrentando, busque ajuda. Disque 188.